O bilionário Elon Musk está sendo processado acusado de esquema de pirâmide com Dogecoin. Processo foi aberto, está se alegando aí a manipulação dos criptoativos, né? Eu estou querendo destacar isso porque o que é que eu gostaria de pontuar? Nos Estados Unidos, a justiça é assim uma coisa excepcional, porque as pessoas não escapam impunemente às coisas erradas que fazem. Não importa se você é rico ou se você é pobre, a justiça pode lhe apanhar. E isso é muito bom, isso é muito saudável para uma economia, para um país que quer crescer. Isso é muito saudável. Então, o bilionário Elon Musk e suas empresas estão sendo alvos de uma ação judicial por acusação de esquemas de pirâmide envolvendo a criptomoeda Dogecoin. Além de Elon Musk, o processo inclui a montadora de carros elétricos Tesla e a SpaceX, de viagens espaciais, duas das empresas do bilionário, conforme reportado pela Bloomberg. A ação foi perpetrada por Kate Johnson, que se descreve como cidadão americano que foi fraudado e deixado sem dinheiro por esse esquema de cripto Dogecoin. O processo contra Elon Musk foi iniciado em uma corte em Manhattan. Óbvio que ele terá toda a oportunidade de se defender, mas que ele esteve manipulando aí criptoativos, até uma criança de 4 anos percebeu, né? Até uma criança de 4 anos percebeu que ele estava manipulando os criptoativos. Muito bem, vamos reforçar aqui uma coisa que eu acho que é importante, porque muitas vezes uma notícia a gente precisa trabalhar ela mais vezes para que as pessoas comecem a internalizar as coisas que foram ditas, né? No dia 27 de junho, o relatório final da recuperação judicial da Oi foi entregue no gabinete do juiz Fernando Viana. Esse relatório final foi entregue pelo escritório Arnold Wald, que fez todo o trabalho aí de administração, né, dessa recuperação judicial. E por que foi importante esse relatório? Que pontos me chamaram a atenção que eu gostaria aqui, já falei, mas gostaria de reforçar com vocês. Desde o início da recuperação judicial, a Oi efetuou o pagamento de parte de sua dívida. Desde o início da recuperação judicial, a Oi efetuou o pagamento de parte de sua dívida. No relatório final, é dito que 35.372 credores com créditos de até 50 mil reais foram excluídos da lista de devedores por terem tido os seus créditos quitados integralmente. Então, naquela listagem lá de 65 mil credores que estavam ali apontado lá no início da recuperação judicial, né, 35.372 credores já foram retirados por terem tido seus créditos de até 50 mil reais pagos integralmente ao longo dos anos da recuperação judicial. Em caso de pagamento parcial, o quadro geral de credores corrigiu o valor para refletir o cenário atual, para refletir este momento de saída da recuperação judicial, né? Então, vários acordos, vários pagamentos, a Oi pagou 640 milhões de reais a credores concursais. Ainda estão sendo pagas as dívidas para credores concursais retardatários, mas o site disponibilizado pela operadora permitirá que mais desses credores que não tenham ingressado com a distribuição por dependência do pedido de habilitação possam fazer habilitação administrativa. Os credores parceiros totalizaram 2,4 bilhões, enquanto a dívida de 3,32 bilhões do BNDES foi paga de uma vez após a conclusão da venda do imóvel. No caso da Anatel, foi repactuado o conjunto de multas e ficou com um valor final aí de 7,33 bilhões de reais a ser pago em 10 anos. E, por sua vez, o valor dos bondholders não qualificados de 103,5 milhões de dólares e os dos qualificados totalizou 1,71 bilhão de dólares. A oferta geral foi de 150,19 milhões de reais,
mais 378,9 milhões de dólares em moeda norte-americana e 597,9 milhões de euros. São aí alguns valores liquidados ao longo desses últimos meses também. O administrador judicial declarou em relatório que está honrado por ter auxiliado na condução da maior recuperação judicial da América Latina, da OI. Com relação às finanças, o administrador destacou também alguns pontos que eu julgo importante aqui reforçar. Já falamos, mas julgo importante reforçar. Considerando o período de janeiro de 2018 até abril de 2022, a geração de caixa operacional líquida da Oi foi de 18 bilhões negativos. 18 bilhões negativos nesse período, 18 bilhões negativos. Né? Os investimentos foram de 23,4 bilhões, a entrada de caixa foi de 120 bilhões e os pagamentos totalizaram 115 bilhões, de tudo isso em reais. Então é um pouco aí da movimentação financeira. E destacou o escritório que a posição agora de junho é que a Oi tem aí um saldo em caixa de 3,4 bilhões. Lembre-se que lá atrás, na apresentação dessa semana que passou do balanço do primeiro TRI, o Rodrigo Abreu estava falando que tinha em caixa 1,9 bilhões. Né? Veja que esse caixa subiu e está agora em junho em 3,4 bilhões, segundo o escritório que fez a gestão da recuperação judicial. Então é isso. São alguns números que eu julgo que são importantes, são alguns números que são relevantes para que isso esteja no seu radar, para que isso esteja, vamos dizer assim, na sua tela, na sua agenda de notas dos números importantes da Oi. Muito bem, vamos refletir o seguinte, quando a gente olha historicamente, porque para que serve a história, Clóvis? Para aprender, né? Quem não aprende com a história é uma pessoa desprovida de inteligência, né? Então você tem que olhar o passado para aprender. Então, quando a gente olha para os períodos históricos da Bolsa de Valores, nós temos um período médio de valorização de 200% dos ativos em alguns meses. Nós temos um período médio de valorização de 200% dos ativos em alguns meses. Esse momento é que nós encontramos na Bolsa papéis, ações com grande potencial de valorização. Empresas que podem performar em 12 meses 300%, 400%, 500%, 600%. Isso é histórico. Estude. O conhecimento liberta. O que aprisiona em gaiola é a ignorância. Então, compras graduais, ouça bem, compras graduais em partes nos momentos de correção é uma estratégia inteligente. É o que faz Warren Buffett, por exemplo, maior investidor de bolsa de valores do mundo. Então, compras graduais em momentos de correção é uma estratégia inteligente. Além disso, paciência, calma, paciência, calma. Isso é a receita do sucesso. Isso é a receita do sucesso. Então, esteja atento ao que fazer em momentos de baixa na Bolsa de Valores. Se você tem dúvidas, conheça o nosso programa de mentoria. Se você tem dúvidas do que fazer na Bolsa de Valores, conheça o nosso programa de mentoria. A mentoria serve para quê? Para acelerar o seu resultado, fazer com que você ande mais rápido do que você andaria sozinho. Ela acelera seu resultado. Com foco, com experiência, com conteúdo, você muda de patamar. Com foco, experiência e conteúdo, você muda de patamar. Invista no seu conhecimento. É o melhor investimento que você pode fazer. Invista em seu conhecimento.
é o melhor investimento que você pode fazer. Portanto, se tiver interesse, conheça o nosso programa de mentoria. E aí, o que é importante também para uma reflexão da nossa vida? Você precisa saber o que priorizar, você precisa saber o que focar, o que é essencial, o que é vital e descartar o que é supérfluo, o que não é relevante. Isso chama-se espírito crítico, isso se chama capacidade de identificar prioridades. Imagine que de um lado você tem as coisas importantes, do outro lado você tem as coisas que você pode controlar. Se você fizer interseção entre esses dois mundos, das coisas importantes com as coisas que você pode controlar, você vai ter uma área comum entre eles. Esta área comum é que você deve priorizar. Esta área comum é que você deve focar. Ou seja, quais são as coisas importantes que estão sob o seu controle. Porque você não pode fazer nada sobre aquilo que você não controla. Então você precisa focar nas coisas importantes e nas coisas que são importantes e que você consegue controlar. É aí que você direciona a sua energia, é aí que você direciona a sua atenção. Espero que tenham entendido isso, porque essa é a lógica que as empresas utilizam para ter sucesso e entendo que cada um de nós precisa fazer o mesmo. Eu gosto muito da empresária Renata Vick, CEO da Copenhague, e ela trouxe um post, umas reflexões que eu gostaria agora de compartilhar com vocês. Ela fala o seguinte: eu quero trazer para vocês 3 conceitos que podem ser muito benéficos se forem compreendidos e aterrizados de maneira correta em prol do crescimento dos negócios. Então, se você empreende ou se você trabalha numa empresa, vamos refletir sobre esses conceitos que ela colocou no seu post essa semana que passou. O primeiro deles é a utopia. Essa é aquela ideia de mundo perfeito, onde todo plano traçado sai do papel sem intercorrências. Por aqui, todo plano, por aqui na Copenhague, todo plano exige ajustes, redirecionamentos. E é por essa razão que temos sempre planos de contingência. Planos de contingência, já falamos sobre isso aqui, né? Sobre a importância de ter planos de contingência. Maratone os vídeos do canal Viver de Renda, viu? Aqui tem temas e conteúdos muito importantes para o seu crescimento. Portanto, maratone, desde o primeiro, faça a linha do tempo. Senão é como se você fosse ler um livro e pula as páginas e perde o fio da meada, né? Então, por aqui temos sempre planos de contingência traçados para cada etapa do nosso planejamento. Esse tipo de reprogramação de rota é normal e é muito benéfica. É normal e é muito benéfica. O segredo é não gastar tempo brigando com o espelho e nem olhando pelo retrovisor. Olha que legal. O segredo é não gastar tempo brigando com o espelho e nem olhando pelo retrovisor. A utopia do plano perfeito só gera frustração em quem insiste em compreender uma empresa como algo a ser controlado e não gerenciado. Perceberam? Olha, um rico ensinamento sobre esta ideia da utopia. Um rico ensinamento sobre essa ideia da utopia, né? E aí depois ela fala sobre a distopia, que é tudo é urgente, tudo é nebuloso, nada é conclusivo. Ninguém pode entender porque meu problema é muito grande e inflamado. Isso é coisa de gente ensimesmada. Sabe a pessoa que sempre tem uma tragédia maior para contar? Então, é isso. Não podemos encarar nossos problemas e adversidades com lentes distópicas que nublam o nosso senso de autoentendimento. A situação está complexa? Não ache que você está sozinho. Certamente existem outras pessoas e empresas passando por problemas similares, e isso significa que é estratégico buscar alianças e parcerias. A tal união que faz a força. Se empodere de conhecimento e informação, e empodere seus times de confiança e energia para focar em resoluções ao invés de distrações. Olha que coisa maravilhosa, né?
Muito bom, muito bom. E aí ela finaliza com a protopia. O amanhã é agora. A visão de futuro apurada não cabe dentro da cronologia normal das coisas. Ela tem um tempo próprio. Precisamos entender que não podemos protelar nada. A questão de não procrastinar. Aí você vê que todos esses conceitos não são aplicados ao serviço público. Que é um circo dos horrores. Né? É um circo dos horrores, porque não tem metas estabelecidas, não tem prazos definidos, as pessoas não são cobradas, não são demitidas se não entregarem os resultados. Então é um circo dos horrores, um circo dos horrores. Os meninos são nomeados pelos políticos para cargos de chefia, né? Os meninos tocam o terror, não é? São despreparados os meninos, via de regra. É isso. Então veja que nada disso que ela está falando se aplica ao serviço público. Precisamos entender que não podemos protelar nada. Temos que elencar prioridades, nos municiar de estratégias, nos guiar pelos nossos propósitos e colocar a nossa inteligência emocional para jogo, para termos certeza de nossos passos e, principalmente, termos a convicção de que as nossas escolhas vão nos projetar para frente e vão ser degraus fundamentais na construção do futuro da empresa. E para isso é necessário que trabalhemos principalmente com gente apaixonada trabalhando junto. A utopia distrai, a distopia afasta e a protopia te encoraja a fazer do amanhã um agora cheio de movimentos protagonistas e precursores. Reflita sobre isso. Né? Muito bacana essa reflexão, esse pensamento da Renata Vick, CEO da Copenhague. Concordo em número, gênero e grau. Assina embaixo. É sempre bom a gente escutar os empresários, as lideranças empresariais. Temos muito a aprender com eles. Muito a aprender com eles. Para finalizar essa temática empresarial, me chamou a atenção que enquanto a gente está vendo muita gente falando de que o mundo não está bem, que a economia não está bem, que está tudo caminhando para trás, que está tudo muito ruim, que é um pessimismo. Não sei se vocês convivem com isso, né? Mas é um pessimismo terrível que a gente vai vendo aí no dia a dia na Bolsa de Valores e no mundo, né? Eu acho que há um excesso de pessimismo, de negativismo. Eu acho que são pessoas muito infelizes, né? Eu acho que são pessoas muito frustradas, derrotistas. E eu recentemente vi uma aula maravilhosa do Lehman com o Abílio Diniz, onde ele disse, olha, não existem pessoas vencedoras pessimistas, apenas os otimistas são vencedores. Aí eu aproveito isso para dizer que saiu agora recente uma matéria dizendo o seguinte: segundo semestre de 2022, muita turbulência na Bolsa. Segundo semestre de 2022, muita turbulência na Bolsa. Eu diria diferente, eu diria o seguinte, olha, segundo semestre de 2022, Bolsa de Valores, para o alto e avante. Esse é o ponto importante que você tem que ter. No curto prazo pode ter volatilidade, no curto prazo ainda podem ter correções? Sim. E daí? É para o alto e avante. É isso que eu lhes respondo. É para o alto e avante. Bolsa de Valores é para o alto e avante. Aproveite as oportunidades. Nas correções, oportunidades. Nas correções, oportunidades. Repita, nas correções, oportunidades. Nas correções, oportunidades. E aí eu queria dividir para fechar uma matéria que saiu na Bloomberg, exatamente mostrando para vocês que o olhar tem que ser otimista. A Delta Airlines, que tem lutado com atraso de voos e cancelamentos este verão, tem lutado contra atrasos de voos e cancelamentos este verão. Ela está a deixar os passageiros mudarem os seus planos de viagem para o fim de semana do feriado de 4 de julho, sem terem de pagar nenhuma diferença de tarifa. A isenção única está disponível em todo o sistema da Delta,
desde que os clientes viajem entre os mesmos aeroportos de origem e destino, disse a companhia em um comunicado. Numa carta aos membros do programa de fidelidade, a Delta disse que esse período de férias é o mais movimentado que vimos desde a pandemia. É o mais movimentado que vimos desde a pandemia. E o pessoal está dizendo que o mundo está ladeira abaixo. Então, o que eu queria dizer para vocês? Enquanto os pessimistas destilam suas profecias apocalípticas, os empresários trabalham e entregam resultados. Os empresários trabalham e entregam resultados. O empresário não é pessimista, porque se ele for pessimista, ele vai falir. Então ele não é pessimista, ele é otimista. E ele trabalha e entrega resultado e deixa a turma do pessimismo ficar falando besteira e segue a vida. Faça o mesmo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima.